Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos, e obrigado por nos sintonizar. Temos um tipo de tópico realmente diferente para hoje, e que eu acho interessante, e na verdade, bastante fascinante. E esse assunto não se parece nada com o que temos falado em nossos programas anteriores, ou até mesmo se pareça com algo que tenhamos mencionado anteriormente. Isso porque, pelo menos para nós, esse assunto é um entendimento totalmente novo, que é sobre a verdadeira natureza de Cristo. Este é um tópico extremamente importante. De fato, um entendimento fidedigno da verdadeira natureza de Cristo é essencial para a compreensão da ciência da salvação. E o programa de hoje, uma nova impactante luz sobre a encarnação. Além de já termos partilhado com o mundo diversas verdades, a equipe da WLC também pesquisa novas ideias que surgem e que não são nada fáceis. A verdade não surge do nada. Além de expandir algumas compreensões, invariavelmente destacamos algumas áreas em que essas crenças prévias estavam incorretas. E muitas dessas compreensões errôneas trazem muitos dissabores para todos. Realmente trazem, e é por isso que antes de começarmos a discutir o assunto de hoje, eu gostaria apenas de dizer que nós não esperamos que nenhum de nossos ouvintes simplesmente aceite a nossa palavra como sendo a verdade. Faça sua própria investigação e procure estudar diligentemente. Mas, por favor, não importa o que você decidir, dê atenção ao que temos que falar no programa de hoje. Se o que expusermos for um novo conceito, não o rejeite simplesmente porque é algo novo. Estude de uma maneira pessoal, considerando que abordaremos com uma mente aberta. Se forem verdadeiras as informações que passaremos, seu coração será convencido. Mas você não chegará a uma convicção se simplesmente descartar a mensagem de hoje imediatamente, sem gastar tempo para estudá-la. Antes de prosseguirmos, há mais uma coisa que eu gostaria de mencionar. Desde a primeira exibição que fizemos no ar, nós sempre iniciamos todos os nossos programas de rádio com uma explicação para os ouvintes que nos escutam pela primeira vez, de que na WLC nós usamos o nome pessoal do Pai Celestial, que é Yahuwah ou Yah. O nome do filho é Yahushua e significa Yahuwah salva. Mas no passado, nós usávamos os títulos hebraicos de El, Eloá e Elohim, em vez de os títulos genéricos de Senhor ou Deus. E ainda iremos continuar usando esses nomes sempre que possível. No entanto, haverá alguns casos em que uma comparação estará sendo feita entre Yahweh e Yahushua ou Yahweh e deuses falsos. E simplesmente não será possível usarmos apenas os títulos hebraicos para transmitir a ideia que queremos atingir. Algumas vezes será necessário usar alguns nomes equivalentes para ficar um pouco mais claro. E também usaremos os nomes pessoais do Pai e do Filho. Afinal, as Escrituras nos exortam repetidamente a invocar o nome do Senhor, ou seja, o nome de Yahuwah. Mas o objetivo de usar as palavras certas é de poder se comunicar com mais clareza. Então, Will, a verdadeira natureza de Cristo. O que você pode nos contar sobre isso? Bem, eu posso lhe dizer que meu entendimento sobre esse assunto, ao longo de minha vida, tem sido incorreto. O quê? Você está falando sério? Sim, é verdade, e acho que muitos cristãos acreditam do jeito que eu sempre acreditei, ou pelo menos em uma versão parecida com a minha. Então vamos começar com o que eu costumava acreditar. Primeiro, eu fui criado na crença de uma divindade trina, com um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu acreditava que todos eram iguais e eternamente coexistiam entre si. Sim, e eu também. E sempre que eu fazia perguntas sobre isso, me diziam que isso era um mistério divino e muito complexo para minha mente humana e tão limitada.
Com certeza, porque se é um mistério divino, não devemos questionar sobre isso. Devemos apenas aceitá-la pela fé. Mas eu tenho um problema com isso, pois contradiz o que sabemos sobre o modus operandi de Yahweh. Como assim? Eu não entendi. Vamos dar uma olhada em Isaías 1, versículo 18. Neste verso, Yahweh está fazendo uma promessa, e ele a faz em um contexto de suprir o crente com todas as evidências necessárias para que ele tenha uma clara compreensão. Se você já encontrou esta passagem, comece a leitura, por favor, Chris. Ok. Aqui, já encontrei. Sim, Isaías 1, versículo 18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahweh. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Yah quer que sejamos capazes de compreender verdades eternas, como também que tenhamos um entendimento claro da ciência da salvação. Dessa forma, ele está disposto a nos dar todas as provas necessárias para que nosso coração esteja convicto. Misticismo não é uma verdade celestial, mas é simplesmente a maneira como Satanás ofusca a verdade. Agora, para entender a verdadeira natureza de Cristo, precisamos entender que não existe uma divindade trina e que vem do paganismo antigo. Eu me recordo quando eu estava estudando sobre isso. Eu fiquei chocado quando eu me deparei com 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz: Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Como você consegue argumentar com isso, desde que é o que a Bíblia diz? E aí? Bom, eu aprendi que esses versículos não existem na maioria dos manuscritos antigos. De fato, eles foram adicionados 1000 anos depois, lá no século XI. Verdade, e isso ocorreu séculos após a heresia de uma trindade ter sido absorvida à doutrina cristã. E para aqueles que podem estar se juntando a nós pela primeira vez e ouvindo sobre isso também pela primeira vez, temos mais informações em nosso site, detalhando essa incorporação da doutrina pagã ao cristianismo. Nossos ouvintes podem procurar pelo artigo A Teologia da Trindade é Bíblica? Temos também alguns programas de rádio dedicados a este tópico. Basta ir ao www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone da Rádio WLC para ouvir os episódios de rádio anteriores. Porém, só para resumir, as Escrituras dizem que existe apenas um Deus que é verdadeiro, e o seu nome é Yahweh Elohim. O livro de Deuteronômio é uma parte das Escrituras muito interessante. Vários capítulos são tratados com admoestações que Moisés deu aos israelitas no final da peregrinação no deserto, um pouco antes de sua morte e da entrada deles em Canaã. Deuteronômio 6 revela a verdadeira natureza do único Deus verdadeiro. Você poderia abrir lá nesta passagem, Chris? Vamos começar pelo versículo 1. É uma advertência super importante. Ok. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Yahweh, que te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que se passas para a possuir. E o que ele está dizendo aqui é: lembre-se disso, é importante, não se esqueça. Agora, a primeira coisa que eles deveriam se lembrar era o fato de que havia apenas um Deus verdadeiro e que era Yahweh. Leia para nós o versículo 4. Ok. Shema, ouve, ó Israel, Yahweh, o nosso Deus, é o único Yahweh. Ele não é um de 3 pessoas como sendo uma sociedade mística e trina. Ele é apenas um. Mas aqui na WLC nós sabemos disso já há algum tempo. O que não sabemos é que existe uma doutrina de sustentação à qual nos apegamos, e essa é a doutrina de um Cristo pré-encarnado. Isso é o que sobrou da doutrina da Trindade? Sim, foi isso. Pense comigo. A Trindade consiste em um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, certo? Certo. E quais são eles? Bem, eles são como sócios que atuam igualmente em um mesmo nível. E como eles atuam em um mesmo nível e com poderes iguais, eles são da mesma forma eternos e igualmente coexistentes, correto? Ah, claro que sim. Bom, sabemos pelas Escrituras que Yahweh é eterno e autoexistente. Eu gosto da descrição de Paulo feita a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6. Ao descrever Yah, ele disse, abre aspas, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem,
algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Se apenas Yahweh é revestido da imortalidade e que não depende de qualquer outra fonte para manter esta condição, isso significa que Yahushua não tem este mesmo status. Eu vejo que Deus, o Pai, sendo um ser eterno que se autoexiste por si só, e Deus, o Filho, supostamente teria em sua natureza a forma de um Cristo pré-encarnado. O que eu penso é que para ser consistente ele teria que ser igual ao Pai em sua pré-existência? Claro que sim. E, no entanto, não é isso que as Escrituras ensinam, de que Yahushua era 100% humano. Vou repetir o que eu disse para ficar bem claro. Yahushua era 100% e completamente humano. Ele foi o único filho de Deus gerado e que não foi criado. Novamente, ele foi gerado, mas ele era humano. Ele veio a existir exatamente como as Escrituras dizem que ele veio à existência. Está aqui, leia por favor Lucas 1,35. Aqui temos Gabriel explicando os detalhes a Maria. Ok. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi quando ele veio à existência e não antes. Uma vez que retiramos a condição de um ser eternamente coexistente e entendemos as Escrituras da mesma forma que ela nos informa, percebemos que não há uma única passagem na Bíblia que ensine a pré-existência de Cristo ou que o apresente como divino. Sabe, Will, que eu sempre achei incrível que a maneira preferida de Yahushua se referir a si mesmo era usando a expressão Filho do Homem. E ele teria se justificado ao se referir a si mesmo como o único filho de Yah. Ele poderia ter se autoproclamado príncipe de Deus ou até mesmo de Messias, mas ele não o fez, se referindo a si próprio como o Filho do Homem. É uma fala bastante interessante, não é mesmo? Sim, é. Na verdade, eu fiz algumas pesquisas e nos evangelhos, Yahushua é mencionado 44 vezes como o Filho do Homem. Isso é um número bem grande se considerarmos 4 pequenos evangelhos. Essa expressão é interessante que não usamos mais nos dias de hoje. Não, mas era uma expressão comumente usada no aramaico e significava simplesmente ser humano. E toda vez que Yahushua se autoproclamava filho do homem, ele estava chamando a si próprio de ser humano. Sim, é exatamente isso. E, novamente, ele não foi criado, mas sim gerado. A palavra gerado é usada 13 vezes no Novo Testamento, e em todos esses casos, 8 delas são usadas em referência direta a Yahushua, sendo o único filho gerado de Yah. E, assim, o que significa para o Salvador ser totalmente humano? O que essa realidade representa? Isso significa que ele não tinha tendências herdadas para pecar. Por exemplo, pessoas cujos pais são alcoólatras têm muito mais probabilidade de se tornar alcoólatras, mesmo que tenham sido adotadas quando bebês e criadas em um ambiente completamente diferente. E Yahweh era o pai de Yahushua. Portanto, Yahushua não tinha tendências hereditárias para pecar. Eu devo confessar que eu sempre pensei que ele tivesse. Não, ele não tinha. E esse não foi o propósito de seu nascimento. Vamos voltar agora para Romanos 5, pois este capítulo se detém a explicar isso com mais propriedade. Yahushua foi o segundo Adão. Ele nasceu para conquistar onde, como humano, o primeiro Adão fracassou. Ele deveria viver uma vida perfeita e depois de sua morte, sua justiça poderia ser imputada a nós. Tudo bem, vamos ler os versos 12 a 19 de Romanos 5. Paulo explica maravilhosamente todo esse contexto. Ok. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa
para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É por isso que o Messias tinha que ser totalmente humano, pois qualquer resquício de divindade não seria justo que ele fosse nosso representante na luta contra o pecado. Ele não era totalmente humano e divino. Ele não era divino de jeito nenhum. Ele era totalmente humano, e é isso que torna sua vitória sem precedentes. E uma vez que ele viveu uma vida santa e sem pecado, a Yahweh foi possível ressuscitá-lo dentre os mortos. E o salário do pecado é a morte. Mas qual é o presente de Yah? O presente de Yah é a vida eterna por meio de Yahushua, nosso Senhor. Exatamente. Em outras palavras, como Yahushua obteve sucesso onde o primeiro Adão falhou, Yahweh agora pode declarar justos todos aqueles que pela fé reivindicam os méritos do sangue de Yahushua. Amém. Fiquem ligados, queridos amigos. Quando voltarmos, o Will irá nos contar sobre onde essa heresia se originou. Eu acho que você ficará surpreso, caro ouvinte. Voltamos em seguida. A grande maioria dos cristãos celebra a ressurreição de Yahushua no domingo, enquanto milhões de judeus e protestantes que guardam o sábado o adoram no sábado. Mas você sabe o porquê? A história, a arqueologia e a astronomia confirmam que nos dias de Cristo, nem o dia de sábado nem o domingo existiam no calendário juliano, e os fatos advindos disso são imensos. Isso significa que Yahushua não poderia ter ressuscitado no domingo e nem o sábado moderno seria o sábado bíblico. Yahushua ressuscitou no primeiro dia da semana, mas esse dia não era o domingo. A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana do calendário lunisolar bíblico. No entanto, milhares de cristãos continuam ignorantes quanto a esse fato. Para saber quando essa incrível mudança de dias de culto ocorreu, acesse o www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone WLC Rádio e role para baixo. Procure o programa intitulado Os Enganos de Constantino para saber quando a mudança de culto para os cristãos ocorreu. O episódio intitulado O Sábado do Calendário não é o sábado do sétimo dia e os judeus sabem disso, dará todos os detalhes de quando e por que os judeus deixaram de adorar no sábado bíblico. Aprenda sobre esses fatos da história, porque quando você adora, faz toda a diferença. Bom, hoje estamos abordando sobre a verdadeira natureza de Cristo, o qual era totalmente humano e não divino, uma vez que ele não existia desde a eternidade. Essa ideia foi propagada por meio da heresia de uma trindade divina. E minha pergunta é, de onde que surgiu todo esse conceito? Eu diria que é um salto muito grande ao dizer que ele era totalmente humano e de acreditar que ele era de alguma forma totalmente humano e totalmente divino, como também como uma existência pré-encarnada. E então, de onde isso se originou? Quem começou com essa ideia de que o Messias era divino? Foram, por acaso, os primeiros cristãos? Não, os primeiros cristãos, como os judeus que vieram antes deles, eram monoteístas no sentido mais puro da palavra. Eles acreditavam em um único Deus criador e que era eternamente autoexistente. Eles sabiam que o Deus verdadeiro era Yahweh. Também sabemos que os vários livros que compõem o Novo Testamento foram escritos um pouco mais tarde
E nenhum dos escritores do Novo Testamento e certamente nenhum dos escritores dos Evangelhos acreditavam em uma divindade trina que consiste em um Deus Pai e igualmente coexistindo com outra divindade, que era o Deus Filho, e uma terceira pessoa que se encontrava fora do corpo da divindade, que era o Deus Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo, ou Santo Espírito, é um nome impróprio, não é verdade? O grego original, assim como o hebraico bem antes disso, o chamava de sopro. Certo, o sopro de Yahweh, que é aquele agente ativo que dá voz ao que ele pensa. E nós sabemos, por meio de Isaías 55, que diz que a própria palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz. O Salmo 33, versículo 6 diz: "Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles." Esse é o sopro do Pai, o seu Espírito. Este ser não é uma terceira pessoa desencarnada de alguma divindade mística. No entanto, foi a aceitação da doutrina da Trindade que criou um ambiente no qual parecia lógico de que Cristo existia antes de seu nascimento. Você não está dizendo que era uma crença adotada do paganismo, está? A partir do que eu já tenha lido, não. E nem mesmo todos os líderes intelectuais de nossos dias que de uma hora para outra pararam e pensaram: como iremos perverter a verdade? Não, mas quando adotaram a ideia pagã de uma trindade divina, criando assim um contexto teológico inteiramente novo. Tudo bem. E então, de onde surgiu essa ideia? Do gnosticismo. Do gnosticismo? Mas os gnósticos não tinham uma crença em comum de que Yahweh não era realmente o Criador e de que outro ser havia criado o mundo? Na verdade, do universo. Sim, os gnósticos acreditavam que um deus menor e cruel chamado Demiurgo havia criado o universo. E como o Demiurgo era mau, consequentemente todas as suas ações também eram más. Isso levou à crença de que Yahweh não tinha conexão alguma com a criação. Bem, sim, se você entender que uma entidade do mal criou tudo, seria natural concluir que Yah, que é santo, estaria separado de tudo que é mal. As premissas falhas levam a conclusões errôneas. E foi o que aconteceu aqui. Eu tenho uma citação que eu gostaria que você lesse, Chris. É de um artigo intitulado Jesus Cristo, encarnado ou criado. Você poderia ler, está bem aqui onde está marcado. Ok. Quando a influência sutil da doutrina gnóstica se infiltrou na igreja, os líderes e professores da igreja começaram a aceitar a ideia de que, para que Cristo tenha sido o Redentor, era necessário que ele transcendesse a criação, ou seja, ser um ser não criado e parte de uma divindade eterna. O raciocínio deles era que a criação não podia ser redimida por uma criatura, mas apenas pelo próprio Deus. Como você disse, uma premissa falha inevitavelmente levará a uma conclusão errônea. Eles tiveram que elevar o Messias ao nível de Yah e depois também separá-lo da criação. É o que significa dizer que eles pensavam que era necessário que ele transcendesse a criação. Sim, transcender é ser maior que algo ou existir acima, independentemente do universo físico. Você pode perceber como uma suposição leva a outra. Bem, sim, se Deus o Pai fosse transcendente e se ele estivesse separado e acima do mundo físico, seria razoável concluir que Deus, o Filho, também deveria estar. Isso, por sua vez, levou à crença de que Yahushua realmente era o Messias. E ele também teria que transcender a criação, porque a própria criação não poderia ser salva por uma mera criatura. Foi isso que lançou as bases para o avanço da crença de que Yahushua era, abre aspas, Deus se fez carne na natureza humana. Isso realmente trouxe o misticismo para o Evangelho, não foi? O que eu quero dizer é que a essência do Evangelho é que Yah amou tanto o mundo, você e eu, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, bem aqui neste verso. Absolutamente. O próprio Satanás planejou esse engano. A crença em um Deus Filho pré-existente atenua toda a força do Evangelho. Isso muda o foco da ressurreição do Salvador para sua suposta pré-existência. A morte e ressurreição de Cristo é o tema central do Evangelho, porque sua ressurreição é a maior confirmação de que Yahushua foi, de fato, o verdadeiro Messias. E agora, tendo vencido e ressuscitado, Yah pode imputar a justiça de Cristo a nosso favor. É uma fantástica e incrível operação da graça.
A ressurreição de Cristo é nossa garantia de que sua morte foi aceita em nosso lugar, porque, obviamente, sem viver uma vida sem pecado, não seria possível sua ressurreição. Você poderia abrir lá em Romanos 6. Esta é uma passagem que realmente explica muito bem todo este conceito. Romanos 6, versículos 5 a 11. Ok. Porque, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Iá. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Iá em Cristo Yahushua. Novamente, a ressurreição de Cristo é o que nos garante que o sacrifício dele foi aceitável. É a prova de que mesmo nos pensamentos secretos de seu coração, ele estava sem pecado. O divino Filho de Deus, que partilhou uma eterna pré-existência com o Pai, criou um certo distanciamento entre nós e o Salvador. É claro que sim. E como não fazermos essa relação? Ok, nós acabamos de dizer o que ele não é. Mas agora vamos falar sobre o que ele é. Os trinitarianos ensinam que Yahushua é 100% divino, como também 100% humano. Este é outro mistério divino que não conseguimos entender, mas que devemos apenas aceitar. Para que o resgate de Adão fosse pago em virtude de sua queda, a única saída seria por meio de um ser humano. Não seria possível por um ser que fosse híbrido, ou seja, divino-humano, mas por intermédio tão somente de um ser humano. Somente por ser verdadeiramente humano, Yahushua pôde demonstrar em sua própria vida o poder da força divina de que Iá é capaz de salvar a todos quantos vêm a ele. Eu imagino quanto ele faz por nós. Se o Salvador fosse 100% divino, mesmo que fosse capaz de ser 100% humano, ele teria uma vantagem, mas que não é extensiva a nenhum de nós. Pensem nisso, queridos ouvintes, em termos de um julgamento. No tribunal, uma testemunha dá testemunho e que o tribunal acatará como evidência ou prova. A vida sem pecado de Yahushua como ser humano é o testemunho de Yahweh de que a lei divina pode ser cumprida. Como assim? Eu não consegui seguir o seu raciocínio, Will. Bem, vamos dar uma olhada em 1 Timóteo capítulo 2. Aqui Paulo se refere a Yahweh como o Salvador que testifica que o homem, Yahushua, cumpriu todos os preceitos da lei. Você já encontrou, Chris? Leia, por favor, os versículos 3 a 6. Sim, já encontrei. 1 Timóteo 2, versículo 3 a 6, diz: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O único filho de Iá tinha que ser totalmente humano, se ele quisesse resgatar a humanidade em virtude da queda de Adão. Ele tinha que ser totalmente humano para que Yahweh testemunhasse de que seu sacrifício seria aceito. Somente se o Messias fosse completamente humano, ele poderia evidenciar que a misericórdia divina é suficiente até para um pecador mais vil e depravado. Ele não era transcendente. Ele não poderia ser e ainda assim ser o nosso Redentor. E o mais bonito é que pela fé suas vitórias são nossas. Essa é a beleza e o poder da mensagem do Evangelho que Satanás tentou esconder com a doutrina gnóstica de um Cristo pré-encarnado. E as passagens das Escrituras referente ao Messias vindouro? O que é que tem com essas passagens? Bem, elas não indicariam sua divindade? Existem muitas passagens no Antigo Testamento que prenunciam um Messias que está por vir. Entretanto, quando as relemos e as lemos no contexto, nem ao menos uma única afirma que o Messias já existia, ou que ele era de alguma forma divino. E a promessa a Abraão em Gênesis 22, versículo 18, que diz:
Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Vamos dar uma olhada nisso. Claramente, esta é uma profecia do Messias. Paulo confirmou em Gálatas 3, versículo 16, que esta profecia se referia ao Messias. Eu já achei aqui. Diz, abre aspas, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. O próprio Yahushua disse que a profecia dada a Abraão versava sobre ele mesmo. Leia João 8, versículo 56, por favor. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. O próprio Yahushua nunca alegou ser ele divino. Ele realmente nunca fez isso. Na verdade, ele estava o tempo todo se referindo a si mesmo como filho do homem. Soa meio estranho ele se referir a si próprio por este título, mas que só enfatiza sua humanidade. Como dissemos anteriormente, este termo em si era uma expressão comum no aramaico. Era o equivalente a ser humano. Então, toda vez que ele se referia a si mesmo como filho do homem, ele realmente enfatizava que ele era humano, não era isso? Exatamente. Agora, com esse entendimento, quero que você leia Hebreus 4, versículos 14 a 16. Essa sempre foi a minha passagem favorita, mesmo quando eu achava que Yahushua era divino. Mas e agora, com a compreensão de que ele é totalmente humano? Isto me trouxe muito mais certeza sobre quem ele é. Hebreus 4? Sim, versículos 14 a 16. Ok. Tendo, pois, a Yahushua, filho de Yahua, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Yahuwah sabia que apenas um humano completamente submisso à sua vontade poderia redimir a raça caída que adveio de Adão. Yahushua é sim o único filho gerado de Yah, mas ele é também o único humano perfeito que não pecou. Ele não é um ser que está no céu e que não está nem aí conosco, muito menos preocupado com as nossas lutas e dissabores. Yahushua entende nossas lutas justamente porque ele também é 100% humano. É por isso que podemos ver do porquê Satanás tentou esconder essa verdade. É algo muito poderoso. O mais emocionante é que agora, com essa conquista, Yah pode imputar os méritos da justiça de Cristo em nosso favor. Isso é justificação. Nós usamos os termos justificação e justiça como se fossem duas palavras separadas, mas que na verdade são indissociáveis. A justificação é ser declarado justo, e nós somos colocados diante de Yah como se nunca tivéssemos pecado. Essa é uma operação da graça que produz uma transformação por meio dela. Isso me faz lembrar da minha passagem favorita das Escrituras de todos os tempos. Romanos 8, versículo 31 e 32, diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Yahuwah é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Yahushua, o único filho de Yah, nasceu totalmente humano, e ele não era transcendente. Ele não era divino e eternamente coexistia com o Pai. Ele era humano e, como humano, resgatou Adão de sua queda. Depois de viver uma vida sem pecado e ser crucificado, Yah o ressuscitou. Pela fé, suas vitórias são nossas. Essa é a beleza e o poder da mensagem do Evangelho que Satanás tentou ocultar ao usar a doutrina gnóstica de um Cristo pré-encarnado. Fique ligado, caro ouvinte. Nossa caixa de mensagens diárias vem em seguida e temos uma pergunta interessante que tangencialmente acompanha o nosso tópico de hoje. Nós voltamos já! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
mais poderoso princípio encontrado nas Escrituras é também o que é menos conhecido. Entretanto, este princípio é a chave para que tenhamos acesso à força do amor divino. Se você nunca ouviu falar sobre isso antes, você não está sozinho, pois a maioria das pessoas também não. E, no entanto, este princípio é encontrado em todas as Escrituras, que tem seu início lá em Gênesis 1 e que se estende até o Apocalipse. Este poder, que é reivindicado por meio da fé, permitirá que você supere tudo e qualquer coisa que o diabo possa lançar sobre você. Se você perdeu este episódio da Rádio WLC, ainda dá tempo de assisti-lo. Basta ir ao nosso site www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Procure pelo programa intitulado Aprenda a Conectar-se ao Poder Divino. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Yahweh está simplesmente esperando para conceder o seu poder àqueles crentes que o desejam. Então não espere. Procure hoje pelo episódio Aprenda a Conectar-se ao Poder Divino em nosso site. Mateu Silva Torres, do Chile, nos envia uma pergunta. Ei, Will, você sabia que a múmia mais antiga já encontrada não é egípcia, ela é chilena? Eu não sabia disso. Sim, aparentemente os egípcios usavam a mumificação apenas para as pessoas mais importantes, mas a cultura Chinchorro do Chile utilizou-se deste processo para todos os seus cidadãos na época. Isso é impressionante. E qual é a pergunta de Mateu? Bem, nós ficamos muito felizes em receber sua pergunta, querido ouvinte. Eu acho que ela vem de encontro com o tópico de hoje. Ele diz: eu tenho divagado com a sensação de que o Salvador tinha uma vantagem desproporcional em relação a nós, pecadores. Eu sei que não está correta a minha forma de pensar, mas é assim que eu me sinto. Eu sei que ele é totalmente humano, mas também sei que ele é totalmente Deus. Então, eu acho que minha pergunta é: como devemos ser perfeitos como ele é, quando ele era divino e ao mesmo tempo humano, e nós somos apenas humanos? Esta é uma boa pergunta, e você está certo, Mateu, e segue o que estamos discutindo hoje. Bem, como disse anteriormente, a ideia de que Yahushua era totalmente Deus e totalmente homem é incorreta. É um impedimento à heresia da Trindade. E então, primeiro vamos deixar isso de lado. Yahushua era um ser humano e ponto. Eu concordo, mas... Eu sabia que haveria um mas, e eu já estava preparado. A pergunta de Mateu é muito boa, e mesmo sabendo que Yahushua era totalmente humano, seu argumento permanece. Como ele pode ter guardado a lei e eu não consigo fazer isso? Ele tinha algum tipo de vantagem que o resto de nós não tem? Sim, tinha. Sim, tinha? Mas nós temos uma vantagem que ele não tinha. Talvez você deveria explicar isso melhor. Sim, eu já vou explicar. Existem duas diferenças principais entre nossa experiência e a de Cristo. Ele tinha uma vantagem que nós não temos, e nós temos uma vantagem que ele não tinha. Como assim? Eu sempre fui ensinado que Yahushua não era apenas o nosso Redentor, mas ele também era nosso exemplo de como viver uma vida perfeita. Claro que sim, mas além de tudo, ele ainda era o segundo Adão. Vamos dar uma olhada em Romanos 5, pois esse conceito é explicado com todos os seus detalhes neste capítulo. É assim, Cristo foi o segundo Adão. Seu propósito era redimir a humanidade onde o primeiro Adão falhou. Agora, para fazer isso, ele foi gerado pelo Espírito de Iá no ventre de Maria. Ele era totalmente humano, mas ele não tinha um pai terreno, uma vez que Yahweh assumiu esse papel. Correto. E o que isso significa para nós é que ele não tinha tendências herdadas para pecar. E todos nós, seres humanos, temos tendências cultivadas e herdadas para pecar. Ele não tinha nenhuma. Esse não era o propósito de ele nascer entre nós. O real propósito de ele nascer aqui nesta terra foi para assumir o lugar do segundo Adão. Adão também não tinha nenhuma tendência herdada ou cultivada para pecar, mas ainda assim pecou. Assim, a missão de Yahushua era não pecar, onde Adão acabou cedendo ao pecado. É isso mesmo, e esse é o outro lado da moeda. E é o que nos dá uma vantagem sobre Yahushua, e é aí onde fica tudo elas por elas. Que vantagem nós temos? Eu não consigo perceber onde que isso se encaixa. Eu vou chegar lá.
Não desmarque aí em sua Bíblia Romanos 5, pois eu ainda quero voltar a esse assunto. Vamos lá para Hebreus 5. Leia a descrição de Yahushua dada nos versículos 8 e 9. Vamos lá. Mesmo considerando o fato dele ser o filho de Yahweh, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Essa é a nossa vantagem. Nós pecamos. Ficamos aquém da glória de Yah uma vez após a outra. Mas pela fé nos méritos de Yahushua, o Pai imputará sua justiça em nós. Em outras palavras, o Pai nos declarará justos e ninguém fez isso por Cristo. Ele teve que aprender a obedecer e fez isso por meio do sofrimento, e ninguém o declarou como sendo justo. Agora, Chris, volte para Romanos 5 se você ainda estiver com esta passagem marcada e leia os versículos 12 a 18. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Essas são as tendências herdadas voltadas ao pecado. A morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram exatamente da mesma maneira que Adão. Ok, continue. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muitos mais a graça de Yah e o dom pela graça de um só homem, Yahushua Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Yahushua com a consequência do pecado de um homem só, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Yahushua Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Essa é a justificação, o ser declarado justo, apesar de ser pecador, que ocorre quando a justiça de Yahushua é imputada a nós. Isso é maravilhoso e também faz sentido. Então, voltando à pergunta de Mateus, como isso se aplica a nossos próprios esforços para guardar a lei? Você está dizendo que não precisamos, pois a sua vida sem pecado e sua vida sem máculas é imputada a nós? O que eu gostaria de te dizer, Will, é que eu não acredito nisso. Eu também não, Chris. Vamos virar uma página e ir para o próximo capítulo, Romanos 6. Leia os 12 primeiros versículos. Neste texto você encontrará sua resposta. É para eu ler os 12 versículos? Sim, por favor. Tudo bem. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Yahushua fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver,
vive para Yahuwah. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Yahuwah, em Cristo Yahushua. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Sim, quando nos rendemos a Yahweh, Ele imputa a justiça de Cristo em nosso favor. Mais do que isso, o Pai nos recria à sua própria imagem. Ezequiel explica como é esse processo em seu livro no capítulo 36, versículos 26 e 27. Você poderia ler isso para nós? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando Yahweh coloca seu Espírito dentro de nós e decidimos obedecê-lo, naturalmente estaremos fazendo o que Ele quer, e não haverá uma obediência forçada. Não haverá observância da lei só porque queremos herdar a vida eterna. Quando Yahweh escreve sua lei em nossos corações, a obediência é natural. Isso fluirá de nós automaticamente, assim como aconteceu com Cristo. Você se lembra, Chris, do que ele disse aos discípulos? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Yahushua e seu pai eram um, não porque eles compartilhavam uma semelhança em que ambos eram divinos, mas uma vez que Yahushua havia se rendido totalmente à vontade do Pai, que ao obedecê-lo, ele estava fazendo o que ele desejava fazer de uma forma ou de outra. E essa oportunidade também está disponível a nós. Então, você está dizendo que também devemos nos tornar perfeitos sem pecado? O que eu estou dizendo é que quando nos rendemos totalmente a Yahweh e quando nos permitirmos que Ele nos presenteie com um novo coração, no qual Ele escreveu sua lei, nunca faremos conscientemente algo que seja contrário à sua vontade. Ao contrário da vida de Cristo, pode muito bem haver alguns pecados que nós não estejamos convencidos de que são pecados, mas jamais um filho de Yah que aceitou o presente de um novo coração continuará na prática de um pecado que é conhecido. A razão é simples. Quando permitimos que Yah escreva sua lei em nossos corações, Ezequiel 36, 27 diz que ele porá dentro de nós o seu espírito e fará com que andemos nos seus estatutos para que guardemos os seus juízos e os observemos. Essa é uma promessa e eu também quero isso na minha vida. O nosso tempo já está chegando ao fim. Continue enviando suas perguntas e comentários. Basta acessar no www.wordlesschains.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir de nossos ouvintes. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Eliama morava em uma floresta na Índia. Eles eram religiosos, mas nunca haviam aprendido o que significava ter um relacionamento pessoal com Yahushua. Um dia, quando Eliama foi buscar água no rio para sua família, um porco selvagem saiu da floresta e atacou. Eliama lutou bravamente contra aquele animal, e quanto mais ela o atacava e o atingia na cabeça por diversas vezes com um balde que ela tinha em seu poder, mais isso fazia com que aquela criatura se enfurecesse. Os seus dentes a feriram seriamente em seus braços e pernas. A jovem percebeu que sua vida estava em perigo, pois estava perdendo muito sangue. Mesmo sabendo que não havia ninguém por perto, ela resolveu gritar por socorro. De repente, um homem apareceu e afugentou o porco, ajoelhando-se ao lado dela. Ele gentilmente começou a tocar com suas mãos as feridas abertas no corpo da jovem, e em todo lugar que ele tocava, ela era imediatamente curada. Após curá-la, ele se levantou e pela primeira vez a jovem conseguiu ver que suas mãos traziam as cicatrizes da crucificação. Surpresa, ela se prostrou aos seus pés naquele chão úmido e ensanguentado, exclamando as únicas palavras que vieram em sua mente: "Meu Senhor e meu Deus". Ao levantar sua cabeça e fitar seus olhos nele, ele rapidamente se ausentou de sua presença. Esse encontro suscitou em Eliama um desejo insaciável de aprender tudo o que ela podia sobre Yahushua.
Ela compartilhou com sua família a história de como Yahushua salvou sua vida e a curou das feridas deixadas pelo ataque daquele animal. Ela e toda a sua família entregaram seus corações e suas vidas ao serviço de Yah. Eliama dedicou sua vida completamente a Yahuwah. Ela foi uma cristã devota que estudou fielmente sua Bíblia e intercedeu por outros, e sua meta de vida tinha como foco glorificar a Yah. Quando ela morreu, aos 101 anos de idade, ela deixou para trás 67 filhos, netos e bisnetos, que por sua vez passaram a pregar o Evangelho para outras pessoas. O Salmo 22 contém uma oração poderosa que todos podem fazer uso em qualquer momento de suas vidas. Diz: Tu, porém, Yahuwah, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Você pode orar e pedir o auxílio de Yah em toda e qualquer situação, mesmo quando as provocamos. O Salmo 28 diz: Bendito seja Yahuwah, porque me ouviu as vozes súplices. Yahuwah é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico louvarei. Yahuwah é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe de uma coisa, Will? Que, intelectualmente, eu sei que continuaremos aprendendo verdades até a volta de Yahushua, e para todo sempre, e continuaremos a receber novos discernimentos sobre o amor divino por toda a eternidade. E faz sentido que não tenhamos toda a verdade enquanto ainda tivermos mentes finitas e pecaminosas. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que uma nova verdade, como a da humanidade de Cristo, surge, eu ainda sou pego de surpresa. É surpreendente que algo tão grande e tão vital possa ter sido encoberto. E, ao mesmo tempo, a pura beleza de uma nova verdade sempre tira meu fôlego também. O mesmo acontece comigo. Porém, eu descobri em minha própria jornada que há um perigo que advém com uma nova luz que, de alguma forma, possa nos seduzir e nos enganar contra a nossa vontade ao buscar compreendê-la melhor. Eu acho que às vezes as pessoas entendem que elas não conseguem nem pensar em uma nova ideia sem pisar em um terreno encantado ou algo assim. Mas isso é apenas um medo implantado pelo diabo. Yahuwah quer que estudemos e continuemos estudando, e Ele quer que busquemos por novas verdades e não apenas as rejeitemos automaticamente como erradas, simplesmente porque nós nunca tivemos conhecimento delas antes. Ou talvez ela se pareça errada. Se isso contradiz com algo que você sempre aprendeu como sendo verdade, mesmo que ela não o fosse e mesmo que ela tenha a conotação de ser uma verdade, ainda assim ela poderá não o ser. Temos que continuar estudando apesar de tudo e com uma mente aberta. Nós precisamos ser bereanos. Os bereanos sempre me fascinaram e o exemplo deles me inspirou. Atos 17 nos diz que Paulo e Silas foram a Bereia e pregaram o evangelho lá. O comentário de Lucas é muito interessante. Ele disse: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É o que devemos fazer também. Esquadrinhe as Escrituras diariamente a fim de confirmar o que se a outra pessoa diz é verdadeiro ou não. E ouçam, queridos ouvintes, queremos que você faça isso conosco também. Nós não queremos que você se sente em sua casa ou em qualquer outro lugar e nos escute, e apenas aceite o que estamos pregando. Nós apresentamos o que acreditamos ser verdade, mas é crucial que você estude por si só e simplesmente não aceite as nossas palavras como verdade. Ou mesmo a palavra de outros sem antes estudá-la diligentemente. Pode ser seu padre, seu pastor, seu rabino ou qualquer outro, uma vez que eles são humanos e também cometem erros. Você está certo, Will. Mas se você aceitar a palavra de alguém e acreditar em algo só pelo fato de que ele afirma de que o que ele está dizendo é a pura verdade, você não estará se firmando em uma base sólida, e sim em um terreno de areia movediça.
Só é preciso alguém mais eloquente e as crenças que você já possuía se desmoronam. E você é enredado por vãs filosofias. É por isso que sempre exortamos os nossos ouvintes a estudar esses tópicos de uma forma pessoal. Adquira uma Bíblia caso você não tenha uma. Existem sites online onde você poderá lê-la gratuitamente, mas não deixe de estudá-la. Estudar por si só é realmente indispensável. Se tudo o que você fizer for acreditar só porque o seu pastor te disse para que você agisse dessa forma, você nunca dará ao Espírito de Yah a oportunidade de te estabelecer na verdade, a fim de que você não seja abalado. E é disso que todos nós precisamos. Entre agora e o fim deste mundo, todo vento de doutrina estará soprando e haverá enganos e delírios satânicos. Os enganos de Satanás são cheios de disfarces e trapaças. E a única maneira de sabermos o que é verdade é se tivermos reservado tempo para nos concentrarmos na palavra, deixando Yah escrever sua lei em nossos corações e nos ensinar suas verdades. E este é um processo e não acontece da noite para o dia. Isso acontece quando estudamos, aprendemos e obedecemos. Isto é realmente importante. Não basta estudar para confirmar para si mesmo que tudo o que você já sabe é verdade. Vá em busca de mais verdades. Nós não aprenderemos tudo o que está à nossa disposição mesmo antes da eternidade. Mas podemos começar neste tempo presente. E além do mais, toda verdade restaurada protege a alma dos enganos de Satanás reservados para o final dos tempos. Bem, o nosso tempo para hoje chegou ao seu fim. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.